Gostaria de cumprimentar todos nesta tarde, com boa tarde, e dizer para vocês que eu estava meditando aqui na Palavra de Deus, no livro do princípio, que é o livro de Gênesis, pois diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pois bem, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, eu estava meditando justamente sobre isso, pois há 30 anos atrás, provavelmente mais um pouco, eu fazia parte ali na Assembleia de Deus da Cruz Cabugá, foi aonde eu dei meu testemunho de fé, né? Como a nossa linguagem, quando eu aceitei a Jesus, foi naquela igreja, permaneci ali, sendo doutrinada, sendo ministrada por mulheres de Deus, com a irmã Albertina, que era minha professora da escola dominical, e a irmã Miriam Gomes, a quem eu devo muito, muito, pois ali me ensinou como deveria se comportar, como deveria ouvir a voz do Espírito, e ela me ensinava a ler, a orar antes de ler a Bíblia, a dar ouvido, a ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E naquelas reuniões onde eu tive a honra de participar naquela época, porque eu sei que nós não devemos ser saudosos assim, viver de saudosismo, mas eu lembrei, esta semana estava lembrando de quando muitas vezes nós estávamos reunidas ali com a irmã da Bio, nossa saudosa irmã da Bio, que era dirigente do Círculo de Oração da Avenida Cruz Cabugá, juntamente com a irmã Alice, outras irmãs que ali faziam parte, e a irmã Miriam Gomes, ela me ajudava bastante. Porque a Miriam vinha de uma experiência de vida, como recém-casada, como uma jovem que lutou para manter o seu matrimônio, e muito sábia, muito treinada na palavra de Deus. E eu pude, graças a Deus, aprender um pouco com ela, pois é uma pena assim que nós tínhamos tão pouco tempo para passarmos juntas. E eu lembrei, irmãos, que uma certa vez a irmã da Bio, ela teve uma visão e ela disse assim: irmãos, nós oramos uns pelos outros, nós procuramos orar para Jesus curar, para Jesus salvar, para Jesus libertar, mas está faltando nós especificarmos que tipo, a quem nós devemos orar, para quem nós devemos orar, o que nós queremos como igreja. E ali foi determinado assim pelo Espírito de Deus que nós orássemos para Jesus salvar os atores, as atrizes, os jogadores de futebol, para Deus entrar nos fóruns, nos tribunais de justiça. Isso há mais de 30 anos atrás. E eu digo para as irmãs, fizemos orações específicas, jejum, e hoje vemos a resposta das nossas orações. Glória a Deus! Pois essa semana, quando eu vi o irmão André tomar posse ali no Supremo Tribunal Federal, eu fiquei muito feliz. A minha alma se alegrou, pois lembrei daquelas nossas orações. Pois nosso Deus é o mesmo. Ele continuou salvando, ele começou a salvar autoridades ali em Pernambuco, pois eu sou pernambucana, e eu via irmãos. Jesus começou a salvar, entrou com salvação no quartel do Derby,
E ele salvou tanta gente, tanta gente. Depois salvou o pastor Técio, que ele era coronel na época, hoje é coronel reformado, aposentado, porém, salvou muitos e muitos. Entrou, aí, nossa, eu já estava fazendo parte na igreja Assembleia de Deus em Abreu e Lima, porque naquela época não havia divisão, tudo era uma só. Então, lá, o pastor Isaac, ele mandou o pastor Vital Pereira, que ele foi, eu acho que uma espécie de capelão ali no quartel do Derby. E foi lindo a gente ver, eu só via, eu conferia no meu coração, como Marta, né? E Maria, que elas conferiam as profecias. E cada acontecimento, dentro de mim eu dizia, resposta de Deus, resposta de Deus. E só motivo de alegria. E nós começamos a ouvir Atleta de Cristo, Atriz e Salva. Jesus, eu me casei, fui morar num prédio onde chegou depois 2 jogadores de futebol, que era o Nilson Mossoró e um outro, o Aloísio, que ele já tinha jogado pelo Santa Cruz, ou era pelo Sport, mas era jogador. E foi dali também a esposa dele, do Aloísio, ela era muito sábia, e ela falava sobre o buraco negro, ela era muito cuidadosa sobre a gente preservar o meio ambiente e tal, a Eliane. Eu nunca esqueço como eu aprendi com aquela mulher sobre os acontecimentos que hoje nós estamos vendo aí, as catástrofes, as coisas que estão acontecendo. Realmente o homem tem cooperado com muita coisa negativa, porém não há nada que aconteça hoje que Deus não tenha nos avisado lá atrás. E eu fico muito feliz, regozijada e agradecida a Deus por ter tido essa experiência. Na época, nós tínhamos o pastor Leôncio, o missionário Eurico Bergster, que eu muito importunei para que ele me ungisse, só vivia pedindo unção para o missionário Eurico Bergster, pois eu achava assim que cada vez que ele me ungisse, eu estaria mais liberta. Mas assim ele entendia. Era um homem muito cavalheiro e graças a Deus, a toda aquela igreja da Cruz Cabugá, sou muito grata a Deus. Depois fui para o campo de Abreu e Lima, onde ali fiz parte muito tempo para Tibiú. E sou feliz, graças a Deus, porque apesar das nossas fraquezas, pois não existe, aqui na terra somos todos imperfeitos e pecadores, porém tenho procurado guardar o temor do Senhor, né? Pois é importante para cada servo, para cada serva temer a Deus. Temer a Deus, pois, como diz o capítulo que eu li aqui, no capítulo 1 do livro de Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, amigos, imagina um Deus grande, um Deus tremendo desse, que antes de tudo era só água, esse planeta. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e ele é muito tremendo. Por isso que eu digo, olha, se você tem passado por luta, se você tem passado por dias difíceis, se você vê na sua frente os muros, as muralhas, se você acha que o seu problema é grande, olhe para o céu, se levante de madrugada, põe a sua face no pó, pois a palavra de Deus diz: põe a tua face no pó,
pois talvez ainda haja esperança. Não existe causa perdida. Existe um Deus grande, poderoso, que é zeloso pela sua palavra para cumprir. E não pense que ele é limitado, pois acima dele só há ele mesmo. Oh, glória! Ele é Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, está acima de tudo e de todos. Portanto, a palavra que eu deixo para vocês hoje é: temei a Deus e dá-lhe glória. Oh, glória! Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós. Oh, glória! Aleluia! E que o Senhor sobre cada um nos deixe a paz. Amém.